um prazer estar aqui com vocês nessa turma tão maravilhosa, né? A 15ª aula, o encerramento do nosso curso, Direito à Cidade, Políticas Públicas e o Desenvolvimento Sustentável. Vocês perceberam que esse último módulo do curso foi um módulo que estava olhando mais para o que a sociedade civil tem feito. Então, vimos nas 2 aulas anteriores muitas iniciativas de defesa de direitos, de resistência, nos diversos âmbitos, né? Falamos bastante aqui de despejos, remoções forçadas, mas falamos, o Dito falou de trabalhadores informais, falou de muitos âmbitos, falamos aí do que está rolando na pandemia, e hoje a ideia é também nós olharmos o que coletivos nos territórios têm feito, né? Nesse momento muito desafiador, de muita crise, né, de saúde, crise do desemprego, crise de segurança alimentar, as pessoas literalmente sem ter o que comer, e a gente tendo aí que se preservar em função da pandemia também, e boa parte da nossa população sem ter a condição de ficar em casa, porque precisa trabalhar, precisa enfrentar o transporte coletivo lotado, e os outros problemas da vida não pararam, né, gente, por causa da pandemia. Então, as coisas foram se somando. E a ideia hoje é a gente se inspirar um pouco sobre que iniciativas criativas e de resistência e de mobilização popular têm acontecido nos territórios. E para isso nós convidamos o André Fidelis, que é pedagogo, comunicador popular, integrante do coletivo Força Tururu, em Pernambuco, e o Dai Borges, que é coordenador-geral do coletivo Resistência Preta, em Salvador, colunista da revista Aglomeradores e educador político do projeto Defesa Quilombola, né? 2 estados do Nordeste, mas em nome deles a gente queria homenagear todo mundo no Brasil inteiro que tem feito ações nos seus territórios, ações de organização comunitária, ações de pedagogia popular, ações de mobilização, né, e consciência da população, ações de solidariedade, distribuição, né, de cestas, de alimentos, de fortalecimento aí da vida das pessoas, e ações de reivindicação de políticas públicas também, né? Então, a ideia é mostrar que esses coletivos têm feito realmente uma ação transformadora muito importante, né, hoje no Brasil. Então, queria muito agradecer a presença do André e do Dai. A nossa primeira parte da noite de hoje vai ser com eles dois, né? A gente vai começar com o André, depois já seguimos para o Dai, cada um vai ter aí em torno de 25 minutos para falar, né, dos desafios nos seus territórios, o que os coletivos estão fazendo. Tenho certeza que vai ser muito massa escutar os dois. E aí também vocês já sabem, podem perguntar, interagir, porque depois que eles fizerem as apresentações, a gente também faz uma rodada aqui de perguntas, tá? Na segunda parte do nosso encontro, aí a gente vai fazer a finalização do curso. Nos 40 minutos finais, mais ou menos, da noite, a gente faz a finalização do curso, fala um pouquinho de como foi o balanço geral dos trabalhos que vocês já enviaram, tem aí as surpresas, tem poesia, tem um monte de coisa para acontecer ainda na noite de hoje, tá? Então, não quero me alongar, né, porque nós estamos ansiosos para ver aí o que André e Dai têm a trazer para nós. Muito obrigado aos dois. Vou passar a palavra para o André. Ele me mandou uma apresentação que já está aqui também para eu compartilhar. André, bem-vindo. A palavra é tua. Vamos lá. Agora você deve conseguir ativar o som, André. Agora estava dando algum bloqueio aqui. Gente, boa noite. Eu queria agradecer o convite, o contato que a gente tem estabelecido com o Henrique já, acho que mais de um mês, para que ocorresse esse momento aqui. De verdade, o Coletivo Força Tururu agradece a oportunidade. Pronto, isso, para abrir aqui, aí o slide.
Então, gente, somos um coletivo que a gente atua numa comunidade chamada Tururu, que fica localizada na região metropolitana do Recife, dentro da cidade de Paulista. E a nossa metodologia de intervenção e trabalho que desenvolvemos é baseada na comunicação popular e comunitária. Pode passar, Henrique, por favor. Pode passar. Então é o seguinte, a gente já tem um tempo aí de caminhada. O Coletivo Tururu nasceu em 2008, isso, 2008. Alberto, está aí presente na atividade. Prazer aí. Acho que passou demais, Henrique. Voltei. Isso. Bem, então, em 2008, ocorreu na comunidade vizinha ao Tururu um duplo homicídio. E aí a televisão foi lá, uma rede de televisão foi lá fazer a cobertura e o que ela fez? Ela, para sensacionalizar a matéria, ela pegou esse duplo homicídio e jogou para a comunidade da gente. E aí estava um período próximo ao Natal. 3, 4, 5 dias depois, essa mesma rede de televisão, ela foi fazer uma matéria com a senhora que mora nessa mesma comunidade que ocorreu o duplo homicídio, com árvores recicláveis. Ela faz árvores gigantes de Natal com materiais recicláveis. E aí a televisão falou que essa senhora era moradora da cidade de Paulista, era moradora do bairro do Janga. E aí a gente começou a refletir por que a televisão, quando foi falar de uma situação negativa do duplo homicídio, jogou para a comunidade da gente, e quando essa mesma emissora foi lá fazer a matéria com a Dona Edith, por que em momento algum o Tururu também foi citado de igual forma como foi citado com o duplo homicídio? E isso começou a martelar na mente da gente, como é que a gente podia fazer um processo de debate, de pautar, por que o tempo todo as comunidades pobres eram estigmatizadas e levando a que as pessoas acreditassem que onde a gente mora só há tráfico, só há homicídio, só há... enfim, sérias coisas que acabam gerando também violência. Então, dialogamos internamente e vimos que era preciso fazer um conjunto de atividades a partir da comunicação para se contrapor a esse sistema que o tempo todo estava tentando estigmatizar a nossa comunidade, criando uma representação social muito forte, assim, de que o Tururu, e assim como outras comunidades da região metropolitana do Recife e também do Brasil, são altamente perigosas e que a maioria das pessoas que moram lá são envolvidas com crime e tudo mais. Aí, diante disso, criamos um documentário chamado Tururu, Justiça, Paz e Vida. E porque o nome jurídico da nossa comunidade, se possa assim chamar, nome jurídico, se chama Loteamento Jardim Justiça e Paz. Mas é popularmente conhecido como Tururu. Eu não vou entrar nessa questão histórica, mas ninguém fala, eu moro lá no loteamento Jardim Justiça e Paz. Não, de maneira nenhuma. Todo mundo fala, eu moro no Tururu. E aí, o documentário Tururu, Justiça, Paz e Vida, ele começou a mostrar os pontos de vida do Tururu, os grupos que existem, o depoimento histórico das pessoas que aqui residem e tudo mais. E esse documentário ele ficou muito forte, assim, porque a gente imprimiu um itinerário dele de exibição, que não ficou só dentro da comunidade, porque naquela época, em 2008, apesar de ser pouco tempo, que é 12 anos, não existia a força da rede social como existe hoje. Assim, para você ver que um curto espaço de tempo, mas o avanço tecnológico foi muito grande. E aí, como não tinha essa força da rede social que tem hoje, acho que a mais forte, talvez, se não me falha a memória, era o YouTube, mas nem tinha tanta essa potência assim. Mas a gente imprimiu um roteiro de divulgação em várias comunidades. Chegamos aí também nessa mesma emissora para cobrar dela que passasse também uma matéria falando sobre esse documentário e tudo mais. E aí a repercussão dele foi muito grande. Foi tão grande que a gente pensou assim, então não vamos parar, não, vamos continuar com esse debate, com essa organização nossa, através da comunicação popular e comunitária, e vamos fundar um coletivo.
E foi aí, basicamente, que nasceu o coletivo Força Tururu. Pode passar, Henrique, por favor. Pode passar. E aí tem algumas fotos de algumas atividades que a gente faz. Essa primeira é da valorização comunitária. Essa segunda é de um seminário que a gente participou em Goiás. Essa terceira é uma ação que a gente desenvolve em comunidades vizinhas, a nossa também, levando equipamento para abordar uma temática social que assim desejarem. Pode passar, por favor. Isso aí é um zine que é bimestral, que sempre a gente divulga também. Esse é um exemplar que a gente fez. E também é muito... esse zine, deixa eu falar uma curiosidade, por exemplo, sempre uma tiragem dele é mais ou menos 300 a 400 impressões que a gente faz a cada 2 meses. E aí, a primeira ação que a gente faz com o zine é distribuir ele na mão das pessoas, em mão, né? Olha, aqui é o zine do Coletivo Tururu e tal. E aí, quando a gente encontra uma pessoa que não sabe ler, a gente senta do lado dessa pessoa e lê o jornal para ela também ter a oportunidade de saber o que é que está recebendo ali. Pode passar, por favor. Eu sempre fico muito feliz de falar das conquistas que o Coletivo Força Tururu teve nesse período de caminhada que a gente tem. Esse documentário que eu falei inicialmente, que elaboramos, ele ganhou que produzimos, ele ganhou um prêmio da Secretaria Nacional de Direitos Humanos em 2012. Pode passar, por favor. Em 2014, a gente ganhou outro prêmio do Ministério da Cultura, que fala sobre o que era, em primeiro lugar, o Comunica Diversidade, que falava sobre o conjunto de ações que a gente desenvolvia no território, no primeiro lugar nacional. Pode passar, por favor. E também tem um detalhe que conseguimos organizar internamente, porque talvez no subconsciente, no imaginário de algumas pessoas, que pelo fato da gente ser um coletivo e não ter CNPJ, costumamos a desenvolver atividades de forma aleatória. E a gente aprendeu que, de verdade, a gente não faz dessa maneira. Assim, hoje, montamos um GT dentro do Coletivo Tururu que cuida exclusivamente da mobilização e da captação de recursos. E mesmo sem ter um CNPJ, sem ser uma entidade jurídica, conseguimos captar todos os anos recursos via financiadores, via apoiadores, e esses recursos eles são fundamentais para que a gente possa desenvolver nossas intervenções. E os recursos eles são divididos em várias rubricas, que eles ajudam a pagar transporte, às vezes a pagar pessoal, a compra de equipamentos, porque material de comunicação é muito caro. Qualquer câmera, no mínimo, ela custa 4, 5 mil reais. E também ajuda a gente a custear a alimentação, a desenvolver atividades e por aí vai. Pode passar, por favor. E dentro dessa organização que a gente faz, a gente também estabelece parcerias com fóruns, com redes, com outros coletivos que, ao longo dessa minha fala, eu vou trazer um pouco mais detalhado do que se trata. E, nisso, criamos também, nessa organização que a gente imprime no nosso desenvolvimento de atividades, um GT também, que cuida da sistematização de todos os processos que a gente desenvolve no campo da formação. Então, esse GT, quando a gente vai desenvolver uma formação em alguma comunidade, sempre tem um processo de sistematização com relatórios, também tem um processo de monitoramento com instrumentos específicos que a gente cria para monitorar a rede social, para monitorar a atividade, para monitorar os impactos que a gente desenvolve, que a gente elenca a partir dos objetivos das ações que a gente promove, e também uma clipagem de tudo que a gente sai na internet da gente, tudo que sai na televisão, tudo que sai no rádio, enfim. Tem um HD e-mail só de organização focada na sistematização, monitoramento e clipagem de material. Pode passar, por favor. E, diante disso, assim, a gente conseguiu, sobretudo aqui em Pernambuco, um reconhecimento muito forte pela organização que o Coletivo Força Tururu tem, pelas ações que desenvolve e pela constância que, apesar de termos somos nascidos em 2008 até agora, em nenhum momento a gente parou,
nenhum do coletivo que é integrante é remunerado para desenvolver atividade, e nem por isso a gente abriu um hiato aí no nosso processo de desenvolvimento de atividades em várias comunidades. Nascemos no Tururu, mas hoje a gente atua em toda a região metropolitana do Recife. Então, constantemente desenvolvemos atividades, promovemos ações que não param. Assim. Quem puder e tiver a oportunidade de acompanhar o Instagram da gente, que é Coletivo Tururu, vai ver a quantidade de intervenções que a gente desenvolve. E eu acho que é importante dizer que essas intervenções elas não são feitas de forma isolada. Elas são articuladas e ela tem objetivos associados a ela, com pretensão sempre de gerar resultados e impactos sobre essas intervenções que a gente desenvolve. Pode passar, por favor, Henrique. Isso, Jorge está falando aí de uma rede também que a gente é cofundador, que vamos falar daqui a pouquinho também. E aí a gente desenvolve basicamente, acho que tem mais um ponto aí, já falo de todos. Aí a gente desenvolve basicamente ações subdivididas em 4 eixos. Atualmente hoje. São ações, porque a gente nunca abandonou também o território, são ações que desenvolvemos diretamente na comunidade do Tururu, que hoje em dia está focado em algumas sub-eixos, que eles estão ligados ao genocídio da juventude negra, que também está ligado hoje, devido à pandemia. Não é nossa natureza, mas devido à pandemia. Estamos numa forte campanha de distribuição de cestas básicas, e também muito trabalho de comunicação, assim, de tentar fazer um processo de escuta muito forte com a comunidade, e essa escuta ela ser transformada em intervenção. Por isso é constante a gente desenvolver pesquisas, e essas pesquisas também embasam a nossa intervenção e atuação dentro da comunidade, né, do nosso território efetivo. Também a gente tem uma ação, e é uma coisa que a gente fica muito feliz em fazer, que é o Canta para a Vida. Ano passado teve a primeira edição, esse ano já vai ter a segunda, o pessoal está cuidando do edital. O Canta para a Vida, ele tende é um edital que a gente lança, um edital cultural, que visa premiar mulheres, cantoras e compositoras, com um prêmio em dinheiro, uma música gravada e um clipe também. E além de ser um edital só para mulheres também, ele visa ser tem algumas particularidades assim, para se inscrever, mas uma delas é que a música que elas enviam ela tem que ser diretamente ligada a questões sociais. Aí quem puder também dar uma olhada no YouTube, por exemplo, a gente tem do ano passado, a música do ano passado que ganhou foi uma cantora chamada Jéssica Beda, que ela é do bairro da Bomba do Emetério, que fica no Recife, com a música Marielle, Quem Matou, Quem Mandou Matar. Então, quem tiver a oportunidade também de ver no YouTube essa música, e o clipe já está lá também, desde o ano passado, é espetacular, assim, o trabalho que foi feito. A gente tende a organizar também nossa intervenção a partir da consolidação de redes. O Jorge Rocha falou aí que tem a Rede Copa, que é a rede de coletivos populares da cidade do Paulista, que a gente também, enquanto coletivo, é cofundador. Também participamos do Fórum Popular de Segurança Pública, porque, essencialmente, além do uso da metodologia da comunicação popular e comunitária, o Coletivo Tururu tem como sua bandeira de luta permanente o genocídio da juventude negra. Isso tem, obviamente, correlação com a segurança pública, né? Com o debate em torno da segurança pública. E aí tem uma coisa que está muito forte ultimamente, assim, o ano passado conseguimos chegar a 2 comunidades com a formação de comunicadores populares, que a gente elabora um plano de formação continuada em articulação com coletivos parceiros, e a gente desenvolve em comunidades da região metropolitana do Recife essa formação, que ela vai ter por objetivo final organizar uma rede na região metropolitana do Recife a partir dessas formações que acontecem nos territórios. O ano passado, a gente conseguiu desenvolver 2 formações, que são mais ou menos 4 a 5, às vezes até 6 encontros. E esse ano, a gente pretende desenvolver, chegar a em torno de, no mínimo, 5 comunidades, com essa formação de comunicadores populares.
Então, é elaborado uma metodologia própria, um método de formação próprio do Coletivo Tururu. Junto a ele, tem vários subsídios que foram articulados, foram elaborados por nós também, e aí a gente estabelece vínculo com algum coletivo, e estes que já estabelece vínculo com o território, e a gente vai lá e promove a formação. Já aconteceu uma no Tururu esse ano, inclusive está acontecendo uma agora, o penúltimo encontro agora. Ontem já iniciamos uma outra formação numa comunidade em Olinda. Sábado a gente já vai fazer outra com mais 5 comunidades juntas. Então, está acontecendo muito forte essa formação de comunicadores e muitas pessoas passaram a convidar a gente para desenvolver ela em várias comunidades aqui da região metropolitana do Recife. Pode passar, por favor, Henrique. E aí vai ter mais fotos. Aí está um cartaz que a gente fez da formação de comunicadores, do Canta para a Vida, e a campanha que a gente desenvolve é o Ecoavozes, que tem o objetivo do que o nome já diz, né? De a gente conseguir organizar um processo de discussão em rede aqui na região metropolitana do Recife que consiga garantir que comunidades, garantir que coletivos possam ter suas vozes ecoadas. Assim. E ter a voz ecoada significa que, olha, está acontecendo um problema aqui na nossa comunidade, e isso está gerando um sofrimento social, e eu preciso que a minha voz seja ecoada para que esse problema seja minimizado, né? Para que a gente consiga enfrentar esses problemas que vão desde um cano estourado na rua até um processo de opressão que a polícia está causando dentro daquele território. E aí, dentro disso, conseguimos, ao longo dessa caminhada do Coletivo Tururu, vários resultados. Assim. Um que a gente gosta muito de citar, que se você digitar no Google, por exemplo, comunidade do Tururu, as citações negativas no Google caíram drasticamente sobre nossa comunidade. E isso, sem sombra de dúvida, modéstia à parte, devido ao processo, o trabalho que foi feito de comunicação desenvolvido pelo Coletivo Tururu. E aí, também nisso, a consolidação de redes, a Rede Copa, que eu citei há pouco, e a gente participa de outras, e essa que a gente está no processo de condução dela para que ela seja criada aqui na região metropolitana, que é essa rede de comunicadores populares que tem relação direta com a formação que estamos desenvolvendo e essa relação com os coletivos também que a gente está desenvolvendo para a implementação dessas formações. Pode passar, por favor. E justamente isso que eu falei agora, né, nessa consolidação metropolitana, que tem dado passos largos assim, nesse processo de articulação e mobilização de grupos de pessoas que a gente está desenvolvendo. Pode passar, por favor. E aí, nisso, a gente consegue implementar um método específico de trabalho, conseguiu ao longo desses anos, e esse método específico de trabalho temos aplicado constantemente, sobretudo com jovens de periferias daqui do Recife. Pode passar, por favor. E também tem outros que são mais locais, são mais destinados à comunidade da gente. A melhoria da unidade básica de saúde, de nossa comunidade, com relação ao transporte. Tem uma pergunta aqui do Valdemir sobre se a gente sofre alguma formação de retaliação política por motivo do excelente trabalho promovido pelo Coletivo Tururu nessa comunidade. Constantemente rola algumas ameaças de vez em quando com relação a gente, porque justamente o nosso eixo de trabalho ser a segurança pública, a gente está acompanha alguns casos também de violência policial e de vez em quando rola uma ameaça aí. Aconteceu até um caso que a gente está acompanhando agora de uma violência policial na comunidade dos policiais irem num presídio ameaçar uma pessoa da família dessa pessoa que foi agredida pelo policial para que a gente saísse do caso, né? Então, isso é constante, assim. Problemas como esse são constantes, assim.
Mas a gente está também trabalhando num processo muito forte internamente. Eu não sei nem como é que está meu tempo aí, tá, Henrique? Se puder me avisar. A gente está trabalhando também um processo muito forte ultimamente de autoproteção, né? Como é que a gente se protege, assim, de ameaças tipo como essa, assim. E aí a gente está recebendo uma assessoria externa. Começou, na verdade, com o intercâmbio que a gente fez no Rio de Janeiro, em 2019, com o pessoal do Papo Reto, lá do Complexo do Alemão, e em seguida com o pessoal do Maré Vive, que é também do Complexo da Maré, lá no Rio de Janeiro. E aí, quando a gente volta, sentimos a necessidade de fazer esse autocuidado, assim, de se proteger dessas graves ameaças que podem gerar algum refluxo para a gente em qualquer momento, né? Pode passar, por favor. Faltam 5 minutos, tá, Dai? Você tá super 5 bem. minutos. 5 minutos. Já tá no muito obrigado. Não, então, aí eu queria falar só rapidamente nesses 5 minutos, duas campanhas que a gente desenvolveu. Que não estamos mais nessas campanhas, a gente está no Ecoavozes, que eu falei anteriormente, mas duas campanhas importantes, e eu vou tentar resumir nesse 5 minutos que a gente tem. A primeira campanha foi o Eu Não Quero Ser o Próximo, que ela foi desenvolvida em 2016, 2017, e debatia a questão do genocídio da juventude negra. E aí, dentre várias ações que a gente fez, eu queria citar duas, que foi o documentário Ele Era Meu Filho, que também está no YouTube. Esse documentário ele trouxe depoimentos de pais e mães, porque muitas vezes quando um jovem é assassinado, né, na comunidade, a única versão que a gente tem ou é da polícia ou é da imprensa, assim. E num roteiro pré-estabelecido muito comum. Ele vai lá, assim, aquele jovem foi assassinado por 2 meliantes, consta que ele estava envolvido com tráfico de drogas. Pronto, sentenciou a morte do cara. Assim, é como se, quando ele fala assim, ele deve estar associado com o tráfico de drogas, não, consta que teve passagem, quer dizer que aquele jovem que foi exterminado ali, ele mereceu morrer. Assim. Então, quem puder ver, Ele Era Meu Filho, é um documentário altamente emocionante, que está no YouTube também. E o segundo ação que a gente fez dessa campanha foi Uma Planta para Cada Vida, que a gente plantou uma muda de árvore nativa da Mata Atlântica para cada jovem que foi exterminado no Tururu. Mas a ideia não era a gente abordar a morte, mas a ideia era valorizar a vida, né? Quem eram essas pessoas que foram exterminadas? Que história essas pessoas tinham, assim, que precisam ser contadas e recontadas? E a segunda campanha Ele Era Meu Filho. Desculpa, a segunda campanha é Uma Só Vida. E essa segunda campanha que a gente desenvolveu é o seguinte: obviamente que eu, Dai, Henrique, assim, todo mundo tem uma vida, que ninguém tem vida de videogame. Cada um tem uma vida, obviamente. Né? E essa vida, sobretudo para quem mora em comunidade, sobretudo para quem mora em periferia, ela é carregada do momento que a gente nasce até os dias atuais de vários traumas. De vários traumas. E esses traumas, eles têm relação total com a questão da violência, né? Quando você vai fazer um exame de raio-x, por exemplo, por que o cara o técnico que recebe você, ele fica atrás de uma barreira de chumbo? Porque aquele raios que estão ali, se entra dentro de você, ele nunca mais vai sair, né? Que aquilo ali é altamente atômico, não sai do seu corpo, fica lá. A mesma coisa é o trauma, velho, que você é estabelecido desde o momento que você nasce até os dias atuais, para quem mora em comunidade. Eu já vi, por diversas vezes, pessoas sendo assassinadas. Eu já entrei numa casa, um amigo meu estava com uma corda no pescoço, tinha sido enforcado, assim. Já estive no meio de tiroteio e tudo isso fica dentro de mim, assim. É preciso trabalhar e cuidar dessas pessoas, velho, que recebem esse trauma constantemente. E a campanha Uma Só Vida, ela tem o objetivo de debater exclusivamente isso. E ela surgiu, para concluir minha fala, numa particularidade que eu poderia dizer que é exceção, mas não é. Assim, estávamos numa reunião, na época de São João, e aqui no Nordeste é comum, nessa época de São João, ter várias bombinhas que você solta o tempo todo. E aí, tinha uma criança que é sobrinha de um companheiro nosso, que estava participando da reunião, de 3 anos de idade. Quando soltaram uma bomba dessa na rua, a criança associou essa bomba a um tiro de revólver. E aí a gente ficou pensando naquela, pô, não é possível que uma criança de 3 anos de idade ela faça essa associação de uma bombinha que foi soltada na rua com um tiro de revólver.
a gente não pode, de forma alguma, encarar isso como normal. Então, foi aí que surgiu essa campanha Uma Só Vida, onde a gente debateu de forma individual que vida é essa que eu carrego, né, sabe? E que traumas são esses que eu carrego na minha vida. É isso, gente. Super resumido assim. Espero, nessa abordagem, ter trazido um pouco da essência do Coletivo Tururu. Valeu, Obrigado. André. Foi muito legal assim ver esse panorama do que vocês têm feito em 13 anos de trabalho, né? E ver que esse também foi se expandindo territorialmente, né? Que hoje tem um trabalho na região metropolitana do Recife, com bastante reconhecimento no tamanho dos desafios também que vocês têm, né? Quando a gente pensou no curso, lá atrás, né, meses atrás, eu queria que essa última aula fosse aula com pessoas que mostrassem que existe vida também nas comunidades, nos territórios, pulsando o tempo todo e existe resistência, né? E o pessoal aí de Recife me disse, vocês têm que convidar alguém do Coletivo Tururu, porque eles fazem um monte de coisa muito legal. E o meu colega do Polis, o Rodrigo, disse, você tem que convidar o pessoal do Coletivo Resistência Preta de Salvador, porque eu conheci o Dai, e em algum momento ele conheceu o Dai, e ele disse, eles são muito maravilhosos, eles arrasam, e o Polis tem embora seja uma organização que está sediada em São Paulo, o Polis tem uma história com a cidade de Salvador, né, de trabalho, de mobilização, de pensar o planejamento urbano, né? A história das zonas especiais de interesse social em Salvador e o Centro Antigo, toda a luta das comunidades aí do Centro Antigo. Então, hoje foi um dia assim das melhores recomendações assim de vocês dois. Então, quero agora passar a palavra para o Dai Borges, do Coletivo Resistência Preta. É um prazer, Dai, te receber aqui hoje. A palavra é tua. Vou aqui seguir o nosso combinado aí da sequência dos materiais que você me passou. Tá bom, irmão. Tá me ouvindo, Henrique? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo, super bem. Eu queria agradecer, eu acho que o momento agora, e vou ter que ter também um poder de síntese que teve André Fidelis, né, para apresentar uma série de ações, de atividades que, inclusive, são inspiradoras também. Mas eu inicio agradecendo todas essas pessoas que estão aqui assistindo, que são os cursistas da Polis. Agradeço a Polis, né? Instituição ao qual eu também passo pelo processo formativo, e sempre estou indicando a Polis também, que é um excelente parceiro do lado de cá. Na mesma oportunidade, agradecer a você, Henrique, agradecer a Rodrigo, agradecer também a André por dividir com você esse espaço de resistência também, que, inclusive, os espaços virtuais são espaços que a gente vem ofertando esse processo de resistência, né? Eu sou militante e ativista do Movimento Negro, sou coordenador geral do Coletivo Resistência Preta, também sou diretor do Centro Cultural Que Ladeira é Essa, faço parte do Coletivo Incomode, que é um coletivo de juventude que vão às ruas, e, em razão da pandemia, tem 2 anos que nós já não vamos às ruas, né? Reivindicar direitos ali na região circunscrita do subúrbio, na cidade de Salvador, que é um lugar que sofre muita violência. Então, a gente tem feito uma engenharia muito grande, né, para tentar manter o ativismo dentro dessas comunidades, inclusive. Eu queria fazer uma apresentação, Henrique, pode ser? Bom, o Coletivo Resistência Preta está circunscrito aqui na cidade de Salvador, né, é um coletivo de luta. Nós optamos por atuar somente na cidade de Salvador, uma cidade histórica, carregada de muita cultura, carregada de uma história, inclusive, de resistência, uma cidade que comporta hoje 170 bairros, né? E nós atuamos especificamente nos bairros comunitários, né? Esse coletivo é uma entidade de movimento social e ele tem uma vasta atuação dentro desses espaços comunitários também, que são lugares que nós fazemos com frequência uma interlocução, intercambiamos nossas relações. E o Coletivo Resistência Preta ele surge a partir dessa perspectiva, né, para agrupar, especialmente num momento como esse, um momento que exige, inclusive, que a gente busque fundamentalmente inspiração no passado, através dos nossos griots, através do nosso processo de lutas e insurgências, para construir estratégias de aglutinação. Então, o Coletivo Resistência Preta ele não tem a pretensão de se nacionalizar,
Nós podemos ser a inspiração de luta em outras comunidades, mas nós estamos circunscritos, metendo a mão na massa, dentro dessas comunidades, onde nós temos mais de 50 lideranças dentro do coletivo Resistência Preta, que são membros, ele é formulado por esse tipo de organização, e nós atuamos respeitando, inclusive, a autonomia, né, desses agrupamentos que já existem, né? Ou seja, nós temos um trabalho mapeado, são onde nossos pés pisam, né, que nós conhecemos a territorialidade. Então, entendemos, e o coletivo Resistência Preta tem esse sentimento de entender a territorialidade. Nós não nos colocamos em atender somente uma parte específica desse pedaço da cidade de Salvador. Queremos disputá-la. E, para disputar, nós ofertamos esse sentimento de aglutinador comunitário, uma vez que entendemos que as comunidades, ao invés do que é dito pelas imprensas, uma imprensa conservadora, racista, antinegro, nós entendemos as engenharias que são construídas pelas comunidades, que aí nós construímos debate, pautamos o gênero, pautamos a juventude, pautamos questão de raça, segurança alimentar, o empreendedorismo comunitário, a economia solidária, como está circunscrito aí, e, para além do caráter sociocultural, o coletivo também é um experimento que respeita a autonomia espacial também, uma vez que nós, embora a cidade de Salvador, com seus mais de 3 milhões de habitantes aqui, também sabemos que é uma maioria da população negra, elas também compõem esse marcador negativo, né? Nós temos uma juventude completamente sem projetos de políticas públicas, nós temos uma ausência no mercado também, essa não presença da população negra no mercado formal, nós compomos o mercado na informalidade justamente como uma forma de resistência, buscar tentativa de sobrevivência, uma cidade que vende uma cultura, uma cidade que vende pontos turísticos e que embeleza os olhos do mundo. Mas a realidade ela vem ancorada justamente nessa relação que nós temos com a nossa cidade, com a nossa territorialidade, e entendemos a necessidade desses debates, né? Entendendo a partir da mulher negra, a partir do homem negro, a partir do debate que é fundamental para que a gente consiga construir as relações de saída. Aí você pode passar um pouquinho, meu irmão, porque eu vou querer ter poder de síntese também, fazer igual a meu irmão André Fidelis, eu não vou vacilar. Então, dentro do contexto das políticas comunitárias, e eu já revelei aqui, existem projetos que são considerados para a gente como políticas comunitárias. O que são políticas comunitárias? Elas têm que atravessar fronteiras. Elas precisam ser copiadas, elas precisam ser algo itinerante, ela precisa abarcar o outro pedaço de uma cidade que, inclusive, não se conhece. Quando eu falo que a cidade de Salvador, que tem essa topologia, que inclusive há uma dificuldade muito grande, e é universal isso também, da dificuldade de mobilização urbana, dessa forma de reconhecer o que o outro irmão está fazendo do outro lado com o seu sarau. Então, nós temos projetos que eles são projetos dentro de laboratórios e projetos que estão já na praça, que são projetos que já pensam a viabilidade de serem itinerantes. Então, quando a gente fala de política comunitária, ela tem essa necessidade de transformar em política, uma vez que o Estado não produz esse tipo de dado, esse tipo de necessidade de censo. Então, mesmo que uma cidade como essa, ela é muito grande, uma cidade que ela tem sua divisão, tem um caráter histórico muito fundamentado ali no processo da colonização também, a sua forma de ser construída, e quando a gente chega nas comunidades, nas periferias que são mais distantes do centro, nós vemos uma dificuldade ainda maior, inclusive desse deslocamento, da busca dos acessos. Então, para o coletivo Resistência Preta, na política comunitária, nós temos pesado na cabeça de todos os membros e de todas as pessoas que colaboram com o coletivo Resistência Preta, que a periferia é central. A periferia é central, é o nosso mantra, a periferia é central, uma vez que entendemos que o centro recebe benesses de políticas públicas, tem ofertas culturais e ofertas das mais variadas da educação, e por aí que acontece. A gente entende a necessidade de ofertar esse tipo de política comunitária. Então, nós construímos projetos como Pretos e Outras Cores. O Pretos e Outras Cores tem essa necessidade de transformar o grafismo, justamente passeando de forma itinerante por esses vários lugares da cidade de Salvador, uma vez que nós dialogamos de forma ininterrupta com essas grandes lideranças. Ou seja, essa conexão viabiliza para que esse projeto Pretos e Outras Cores ele se transforme em algo conectado, ou seja, ele traspasse o lugar.
Então, o projeto de Outras Cores é um dos projetos que entendemos como política comunitária. O Banho de Mar Fantasia, eu vou falar um pouquinho lá na frente, um pouco mais sobre o projeto Banho de Mar Fantasia, que ele está circunscrito em uma comunidade específica que faz uma luta fundamental, central, do direito à cidade, que é a Ladeira da Preguiça. Eu vou falar um pouquinho mais e vou falar também porque essa comunidade é uma comunidade modelo que inspira as outras comunidades dentro dessa cidade de Salvador. Então, temos também um Defesa Quilombola, também um projeto itinerante que utiliza o esporte, especialmente esportes que são e eram distantes para a população negra, para as mulheres, para jovens negros, né? Uma ampla dificuldade de acessar determinado tipo de ação e de esporte que confabule com o seu desenvolvimento social e sua relação social. Então, o Defesa Quilombola, ele, para além de ofertar gratuitamente em todo o seu entorno, em todas as comunidades, o jiu-jitsu, a capoeira, o boxe, nós temos a formação política dentro do Defesa Quilombola. E dentro desses debates de Defesa Quilombola, dialogamos sobre uma diversidade de pautas que muitas vezes são transformadas em nada dentro de uma sociedade que não faz política para uma totalidade dessa diversidade. Então, nós entendemos isso como um papel. Nós temos um diálogo também com a Iniciativa Negra de uma nova política sobre drogas, né? Que é um debate fundamental também, circunscrito justamente nas comunidades, onde tem eminentemente a necessidade de construir o debate desse que André acabou de falar sobre o genocídio da população negra. Então, quando dialogamos politicamente, socialmente, com toda a comunidade sobre essa iniciativa negra de uma nova política sobre drogas, obviamente que a gente está também traçando, transversalizando o diálogo sobre também esse extermínio da juventude, porque é injustificável a forma como essa juventude morre aqui no Brasil. Então, nós nos cercamos de todos os aparatos possíveis para adicionar o nosso discurso e adicionar a nossa prática do ponto de vista reflexivo para trazer a população e essas comunidades que têm mães, nessas comunidades que são pessoas trabalhadoras, trazer informações que a mídia não traz e nem a segurança pública também promove esse tipo de dado. Então, nós desconstruímos esse tipo de tentativa através de um diálogo fundamental itinerante também dessas comunidades. Nós temos aí o programa Universidade para Todos, que foi colocado dentro de 6 comunidades que nós conseguimos dialogar com a UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, e também temos um diálogo com a UFBA. Dentro da Universidade para Todos, nós conseguimos trazer o resultado de 16 pessoas que estão se formando, entraram na universidade e estão se formando nas mais variadas áreas, a partir de um diálogo que nós trazemos como pauta, dialogando com essas instituições que têm que construir esse diálogo ininterrupto, uma vez que o debate no Brasil inteiro e no mundo é o debate sobre a questão da luta antirracista. E aí o racismo estrutural ele entra nesse debate, uma vez que instituições públicas, que instituições privadas também no Brasil como esse, quer derrotar esse tipo de tentativa de genocídio e que fecunda e povoa e prolifera de século em século, a gente traz um diálogo fundamental dentro das universidades, onde encontramos portas abertas dentro da UNEB e dentro da UFBA também. Bom, Defesa Quilombola, os projetos que estão em andamento, né? Que é uma ação, por exemplo, Defesa Quilombola, como foi apontado, que são oficinas permanentes que atuam de forma itinerante. Eu já apontei isso. Eu vou partir imediatamente aqui mesmo dentro dessa lâmina para o projeto Circulou. É um projeto também construído, ele ia acontecer recentemente, só que ele exige um elemento presencial. Ele surge em 2 etapas. É um projeto Circulou, é um projeto somente para a juventude, entendendo e respeitando, inclusive, a questão de paridade de gênero também, né? A gente tem a tentativa de formar 20 lideranças de juventude que atuam nas mais diversas ordens dentro dessas comunidades. Eles vão ser mobilizadores, eles vão, inclusive, na segunda etapa desse projeto Circulou, num processo presencial, em 3 dias, construir um processo de formação política em um lugar, em parceria com a UNEB, inclusive, onde nós vamos passar 3 dias construindo essa política. E dentro do projeto Circulou, a ideia central, o desdobramento, é que, a partir de lá, saia uma carta construída por essa juventude, a partir das necessidades, e que a gente protocole essa carta para que projetos como esse eles sejam de incidência política. E aí temos a revista Aglomeradores, né? A revista Aglomeradores ela nasce a partir desse processo de pandemia também,
uma vez que é necessário se utilizar todos os meios necessários, como disse Malcolm X, né? E utilizamos a revista Aglomeradores, que ela surge a partir dessa ruptela do nome Aglomeradores, aglomerar as dores. Então, Aglomeradores ela surge, é uma revista que a gente conseguiu atender, penetrou em 15 estados, né? Nós tivemos a circulação, conseguimos confeccionar 10.000 revistas da Aglomeradores, que traz o debate do direito à cidade e que está ali dentro da Ladeira da Preguiça, mas que tem a necessidade também de fazer sua circulação dentro dos outros bairros, inclusive já foi nacionalizado e vai sair agora a segunda edição da revista Aglomeradores. Eu sou um dos colunistas dessa revista e nós fizemos essa revista na tentativa, inclusive, de subsistência para a manutenção do projeto Defesa Quilombola, mesmo que ele acontecesse virtual, como estava acontecendo. O Defesa Quilombola pegava, porque nós temos voluntariedade dentro de todos os projetos, então o sensei do jiu-jitsu ele estava dando aula virtual uma vez por semana a cada 1 ou 2 alunos por dia. Então, como é que se mantém um projeto nessa perspectiva? Fizemos a revista Aglomeradores, conseguimos vender a R$ 20 a pessoas voluntárias parceiros para a gente manter o projeto vivo. Bom, aqui é importante frisar uma coisa, Henrique, e todas e todos, né? André também, irmãos e irmãs, a necessidade que temos de ecoar o sentimento de voluntariedade dentro dos nossos processos de luta. Nós estamos falando de uma luta que há uma necessidade de gritar para além disso, ou então de que se oferte aquilo que se pode, aquilo que se deve, para um contexto de luta. A indignação por si só, ela é desnecessária. É preciso indignação e prática. Então, nós temos uma campanha dentro do Coletivo Resistência Preta com essas mais de 70 agrupamentos e lideranças. Nós temos um trabalho de diálogo constante e permanente de buscar voluntariados para a luta. Pessoas que se formaram, pessoas que têm para oferecer e não sabem como fazer. Haja vista, estamos num momento de pandemia aí agora e nós sabemos como é que é o histórico do Brasil, a cultura brasileira no processo de doação, de voluntariado, embora nós saibamos que a barreira do isolamento, isso é um impeditivo, mas nós precisamos fazer um contexto de conexão e entender que essa é uma luta necessária de todas e todos. Aí estão os parceiros, né? Defensoria Pública, o NEV, ICBI, Capoarte, o GAPA, aqui na Bahia, Sindifam, que é um sindicato, que ladeira é essa? Até onde eu estou conseguindo ver aqui, o MSTB, né? Nós temos o Coletivo Incomode, nós temos a marca Mônica Anjo como essa variável, inclusive, uma diferenciação muito grande dos vários parceiros que circulam dentro do Coletivo Resistência Preta com suas várias expertise, suas várias facetas na tentativa da gente estar imbricado ali num contexto e o sentimento de aquilombamento. Bom, aí, para finalizar, a gente finaliza aí, né? Vou botar aqui a outra apresentação. Tá. Eu vou ser muito breve. Não, tá tranquilo no tempo, viu, Dai? Pode ficar. Tá bom. Bom, o tema desse nosso debate aqui hoje, que é o nome que para a gente é o que nós levamos na veia, Insurgências e Lutas, e quando a gente fala e parte da cidade também de Salvador e a história desse Brasil, que nunca foi sem luta, nunca foi sem insurgências, né? E aí é uma felicidade muito grande estar trazendo a isso. Nós colocamos o subtítulo Movimento nos Territórios Negros, né? Esses territórios negros que muitas vezes são carregados de estigmas, né? Carregado de violência, carregado de todo um contexto de violações, inclusive da garantia desses direitos. Aí eu trago a luta da comunidade da Ladeira da Preguiça contra a gentrificação, e eu não estou conseguindo ler o resto, né? Do Centro Cultural, que surge a partir daí o Centro Cultural Que Ladeira é Essa? Eu vou explicar muito brevemente, porque algumas pessoas devem ter conhecido a cidade de Salvador, algumas pessoas também devem ter, no imaginário popular, ouvido mitos sobre o baiano é preguiçoso, e isso é doloroso, e ela parte justamente a partir de uma elite, a partir de um congraçamento, de uma fidelidade cruel que se tem de zombar da luta e da resistência das pessoas. Então, a Ladeira da Preguiça, ela leva esse nome, é um nome que a gente também não tem necessidade de fazer alteração e mudar, mas a gente tem estamos a plenos pulmões para explicar de onde surge esse batismo, né? Esse batismo cruel
do nome Ladeira da Preguiça, né? Que a Ladeira da Preguiça ela surge justamente no século XVI, né? Estimada entre a segunda e a terceira ladeira da cidade, né? Ela está situada ali no bairro 2 de Julho. Quem veio em Salvador vai conhecer e ouvir falar sobre Cidade Alta e Cidade Baixa, e é no centro histórico, onde justamente no século XVI que surge a Ladeira da Preguiça, né? Construída por uma mão de obra escravizada, estruturada justamente por isso, uma baladeira muito íngreme e que fazia conexão da Cidade Baixa, onde tem ali o Mercado Modelo, onde tem a Contorno, né? E fazia ligação ali com 2 de Julho e o bairro e o lugar onde é o circuito do Carnaval. Então, pode-se observar essa topologia, e a ladeira é muito íngreme. No entanto, nesse século, a mão de obra que trabalhava e atuava carregando nas costas materiais para construir o centro da cidade era uma mão de obra escravizada, açoitada, violentada. E aí, a origem desse nome ela surge a partir justamente dessa elite, uma elite que vivia nos casares da rua e que debochavam justamente dessa posição dos trabalhadores e trabalhadoras escravizados no século XVI. E aí, em seguida, eles saem desse mesmo lugar, a partir do momento em que a cidade ela é construída, o desenvolvimento chega, a Ladeira da Preguiça ela perde já o sentido para essa elite, né? Ficando ali somente a comunidade negra, transformando esse lugar num quilombo, num grande quilombo de muita resistência, que é a Ladeira da Preguiça, que, embora tenha esse nome do batismo, que é importante frisar que ele surge a partir desse deboche da elite, né? Então, é importante frisar nos contextos de hoje que é a partir disso que surge o centro cultural. Que ladeira é essa? A necessidade que a comunidade tinha de se agrupar, de se conectar, de instituir políticas que incidissem na permanência dessa população, porque se tornou, hora depois, em 1990, com o abandono, inclusive, do próprio Estado, da Prefeitura, abandonaram a cidade com a perspectiva de entregar a grandes reformas, né? Ou seja, a cidade está ali cercada, asfixiada, a comunidade está ali cercada. Vocês podem olhar nessa imagem aí, que é um dos projetos também que a gente atua, que é o Encontro de Comunidades, trazendo como pauta a aglutinação de outras comunidades na cidade de Salvador, com a perspectiva de ofertar que esse lugar tinha incidência política, incidência cultural, que é daí que surge também, inclusive, o Banho de Mar Fantasia. Um banho de mar fantasia também resgatado, e ele conseguiu, no último ano, antes da pandemia, que é um processo que acontece antes do Carnaval, conseguiu aglutinar mais de 50 mil pessoas, trazendo emprego e renda e trazendo nos discursos políticos, utilizando 2 palcos e utilizando a praia também, que aquele tipo de manifestação pomposa, onde levava vários públicos, né? Uma diversidade muito grande de público, era justamente o lugar que estava se ofertando a resistência, para que se desdobrasse que, ao final desse grande evento, com mais de 50 mil pessoas, gerando renda para toda a comunidade, inclusive para o seu entorno também, inclusive para os hotéis, era dizer que existia, depois dessa festa, uma realidade. Assim é, Rick, o Carnaval na cidade de Salvador. Uma festa popular riquíssima, que as pessoas se beneficiam desse momento mágico, mas que existe uma realidade que fica para essa população. Uma realidade muito cruel, inclusive, porque quando chega a quarta-feira de cinza, há uma realidade que bate. Então, dentro desse contexto, também o Banho de Mar Fantasia ele atua no contexto cultural e soberanamente político. Então, é importante frisar que o poder público traz ali, dentro desse entorno, uma comunidade que, inclusive, tem um senso próprio, e é por isso que a Ladeira da Preguiça é uma comunidade modelo, né? Ela é uma comunidade modelo a partir disso, organizada a partir da realidade do que se tem no entorno. Dialoga com a UFBA e consegue produzir, junto com a comunidade, um censo com marcadores de saber o número de famílias, para que a gente não perca dentro dessa comunidade uma pessoa sequer, justamente por esses grandes empreendimentos. Então, a tentativa de reforma da Praça Cairu, para quem conhece Salvador, a reforma da Avenida 7, que é o circuito de carnaval, junto ali com o circuito da Carlos Gomes, a reforma no terminal de ônibus da Barroquinha, a reforma do Mercado São Miguel e do Mercado Modelo, ele tem essa tentativa de buscar uma mudança, inclusive, desse público. E por que desse público? Porque justamente é nesse circuito, em torno da Ladeira da Preguiça, que levanta-se uma bandeira de luta, porque ali tem grandes empreendimentos que cercam essa ladeira. Pessoas de muito dinheiro fora do Estado, fora do país, inclusive, que compram as casas e tentam seduzir essas famílias. Mas essas famílias não vendem. E quando elas não vendem, elas são açoitadas.
E aí a gente manifesta nosso poder, nossa capilaridade social, levando e ocupando o espaço, o lugar, com constante atividades. Então, tem ali o Bahia Marina, tem ali o Marina O'Clock, tem ali o Porto Trapiche, tem ali o Hotel Fazana e tem o Hotel Palace também, com a tentativa desse contexto de gentrificação. Isso, eu já consegui falar um pouco da Ladeira da Preguiça, já que Henrique mudou o slide, e aí eu já aproveito a oportunidade para dizer que um dos projetos atuais que fortaleceu enormemente a gestão, organização comunitária do Coletivo Resistência Preta, dialogando com toda essa cidade, onde estamos em mais de 100 bairros, é justamente trazer, nesse momento de pandemia, resgatamos uma campanha que é Você tem fome de quê? São várias fomes. E a campanha da gente foi lançada tem 2 meses, com a tentativa de barrar esse dispositivo que é a fome, que é neutralizador, que, inclusive, faz com que revolucionários que estão nascendo agora, que revolucionários que estão na luta há muito tempo, tenham que paralisar as atividades de incidência política para ir na tentativa de pescar possibilidades nutricionais para essas famílias. Isso é um desvio das ações. Por isso que eu digo que há um deboche de um Brasil que não tem diálogo e conexão social, não entende a vulnerabilidade, os marcadores que são cruéis para essas populações, né, que estão sempre no mesmo lugar, alijadas dos seus direitos. Então, o Coletivo Resistência Preta lançou uma campanha com a tentativa de arrecadar 3.000 cestas básicas. Foi uma ousadia grande da nossa parte para atender a 5 comunidades. E aí, Henrique, André, como é que a gente sabe que a necessidade eram 3.000 cestas básicas e 5 comunidades? Justamente a partir da conexão com as lideranças, uma demanda das lideranças para o Coletivo Resistência Preta. Né? Eles trazem, pô, a dificuldade está grande, não vamos poder dialogar aquele processo. Essa itinerância do projeto não vai poder acontecer porque as famílias estão com fome, não estão podendo mandar suas crianças para os cursos, para as atividades mesmo online, porque estão com fome. Isso sabíamos desde 2020, porque a fome é um destempero que temos assombrando todas as nossas despensas de forma secular. Só que nós não podemos viver somente para comer. Isso é um neutralizador da revolução. Ou seja, você pode ter todos, você não tem absolutamente direito nenhum. Você vai buscar o que comer somente e voltar para casa. Então a gente traz uma campanha Você tem fome de quê? Para justamente trazer na entrega e no debate dizer quais são as nossas fomes, além da segurança alimentar e nutricional. Então a gente entregou, conseguimos entregar e também construir fazer uma construção política conectada com diversas comunidades. E aqui está o Quilombo do Itororó, pode passar um pouquinho, uma grande liderança, Lourdes. Aqui nós estamos na Praça da Revolução, atuamos aí com vários coletivos, coletivo Centro Cultural Mamulengo com Juventude e o coletivo Incomode, esse coletivo que eu faço parte também, que nós ocupamos esse lugar para fazer manifestações públicas. Nós não esperamos surgir um problema, nós ocupamos o lugar, nós extrajudicializamos e ocupamos os lugares nessa região aí, inclusive pedindo a presença da população negra em determinados espaços. Então, a gente foi também entregar dentro dessa comunidade, que é a Praça da Revolução, as quantidades de cestas básicas, através, inclusive, de uma reflexão do debate do mote do que é a campanha. Aqui nós entregamos também nessa campanha, atuamos com uma diversidade muito grande, há aproximadamente 15 ou 16 terreiros que mapeados estão somados conosco também. Né? Esses terreiros nós entregamos justamente tomando cuidado com o processo de pandemia, nós dividimos, e aí só está um dos registros, que nós pegamos uma parte da cidade de Salvador recortada, onde a gente atua, uma delas é o subúrbio, outra é Cajazeiro, e na parte central da cidade. Então, nós dividimos esses lugares que a gente dialoga e os terreiros foram buscar suas quantidades de donativo para fazer a distribuição para seus filhos e filhas. Aqui é o Centro Cultural Mamulengo, uma ocupação que fica no São Tomé de Paripe, também faz parte do coletivo Resistência Preta, e colocamos essa imagem, que é uma imagem emblemática, uma imagem para reflexão, uma imagem que exige uma reflexão dos vários Brasis que nós temos e que aqui existe esse tipo de realidade. E aí nós temos o desenho de uma família, né, a representação de pai, mãe, uma filha e um filho, só querendo viver, só querendo sobreviver.
Aqui, o Centro Cultural Que Ladeira é Essa abrigou o recebimento, já estou finalizando, né? Foi um dos pontos de coleta que nós encontramos, que é um espaço central também, e para a manutenção de atividade lá no Centro Cultural Que Ladeira é Essa, nós decidimos colocar estrategicamente o ponto de coleta no Centro Cultural Que Ladeira é Essa por conta da gentrificação. É uma coisa que assombra dia e noite e madrugada. Então, atividade constantes lá, e nessa perspectiva de pessoas irem entregar imprensa, vindo fazer reportagem com a gente também, obviamente, que afastavam o malfazejo para essa tentativa de expulsar as populações. Aqui é o bairro Pau da Lima, um bairro, território negro, circulado por vários outros territórios negros que se dialogam, que tem um contexto de luta, um contexto de luta fundante, que é justamente o que a gente traz como elemento central. Vamos conhecer a nossa cidade, o nosso território. Vamos traspassar esse direito. Mesmo que a mobilidade urbana não permita para preto e pobre, a gente vai de bicicleta, andando de muleta, mas a gente precisa pisar esses territórios e constituir viabilidade que nos inspire a não desistir nunca desse contexto de luta. Pode passar, meu irmão. Isso aí é uma imagem emblemática de Zumbi do Palmares, que é aquilo que nos fecunda enquanto aquilombados, no sentimento, inclusive, que trago Abdias do Nascimento, constituiu vários documentos com a perspectiva de que nós devemos estar entendendo a dor dos nossos e entendendo também como funcionam os nossos opressores. E os nossos opressores, muitas vezes, estão próximos, bagando de bom mocismo, inclusive, mas existe uma dor que é real, essa mesma dor que tentou acabar com o quilombo dos Palmares, que tentou e tentam apagar a história da população negra, que tentam inviabilizar a oportunidade de que nasçam novos revolucionários, colocando a fome no meio do nosso caminho, como um grande entrave. Mas vai ser muito difícil se a gente tiver um Ubuntu no meio do caminho. E aí, gratidão, meu irmão. Obrigado, Dai. Maravilhosa exposição. E a gente tem um videozinho aqui do coletivo Resistência Preta também para mostrar para a turma. Vou aqui compartilhar com todo mundo. Aqui, o coletivo Resistência Preta, quando parou, avaliou que atuar dentro das comunidades, e aí a gente fala o número de comunidades de bairros que tem em Salvador, que são 170, é justamente pensar a forma da construção da autonomia dessas várias caras pretas, lideranças que aqui estão, com uma campanha Você Tem Fome de Quê?, cujo nutriente nos faz refletir ainda mais sobre o nosso papel enquanto lideranças, porque a fome é um neutralizador. É uma ideologia política que inviabiliza a perspectiva, inclusive, da própria revolução. E é nesse sentido que a gente quer atuar dentro desses espaços, é nessa diversidade que a gente quer trabalhar. Para isso é preciso ter coragem e organização. E o coletivo Resistência Preta, nessa perspectiva, atua, potencializando lideranças e sendo também potencializado a partir dessa perspectiva, no engajamento contínuo, constante, que é doloroso. Mas o que é mais cruel do que a fome? O que é mais doloroso do que a fome? Procurar um emprego de barriga vazia e voltar sem a perspectiva desse emprego. O que é você ter a arte no sangue e não ter a oportunidade da construção dessa arte? É nessa perspectiva que a gente quer atuar resgatando. A gente não vai sair daqui sem uma missão nesse mundo. E a missão tem que ser essa. Não é por conta da fome e ela não vai nos barrar. Ela não vai impedir que a gente construa a revolução. E precisamos construir a revolução com a perspectiva da esperança. Cada cesta ela tem que representar uma esperança. Cada cesta básica é um diálogo, é uma reflexão em que lugar nós estamos. E é isso que eu deixo de mensagem para a gente, do coletivo Resistência Preta, porque essa luta não deve parar. Devemos continuar, porque o coletivo é Resistência Preta. Muito legal, Dai e André. Super obrigado aos dois pela apresentação de vocês.
Foi breve, mas acho que vocês mostraram muitas iniciativas. Eu tenho certeza que aqui na nossa turma nós temos pessoas que também integram, né, coletivos, movimentos, organizações que estão fazendo ações nos seus territórios. E a ideia era essa mesma, né, trocar experiências, inspirar, ver o que está rolando, e mostrar que nesse momento, que é um dos piores momentos que a gente está vivendo, né, para as comunidades, a população não está parada, né? A população continua mobilizada e enfrentando as suas dores, né? Então, é muito emocionante mesmo ver o trabalho, né, que está sendo feito. E que é um trabalho coletivo, né? Ele só existe porque ele é feito coletivamente, não é um trabalho de uma pessoa individualmente, é um trabalho mesmo dessas comunidades. Então, muito bonito e é muito especial a gente encerrar o curso com essas apresentações de vocês. A gente tem um tempinho aqui para trazer alguns comentários, perguntas que foram rolando enquanto vocês falavam. Então, acho que podemos aqui abrir uma rodada também de diálogo, né? Por exemplo, sobre as parcerias, né, que tanto Força Tururu tem, o Coletivo Resistência Preta tem, nos seus contextos. A Ana pergunta se, no caso de vocês, Dai, tem alguma parceria com a Escola de Formação Quilombo dos Palmares, né? Como que tá essa relação? O Fernando também pergunta, no caso do André, se vocês têm realizado trabalhos de cooperação com as universidades, porque o Dai falou, né? Tem parcerias com a UNEB, com a UFBA, e aí o pessoal também está querendo saber aí em Pernambuco como é essa relação que vocês têm com as universidades, se ela acontece, se ela rola. A Ana está perguntando para o Dai, no caso dos quilombos titulados, né, quilombos urbanos na cidade de Salvador, como é o processo de titulação, se existe um reconhecimento oficial, ou quais são as dificuldades, né? Tem gente de Salvador aqui na turma, viu, Dai? E aí estão perguntando como que pode se aproximar do coletivo, ser voluntário, fazer parte, fortalecer. Então também acho que é legal, né, dar esse recado de como que as pessoas que estão aí em Salvador podem chegar junto do Resistência Preta. O Valdemir está perguntando aqui, né, vou ler aqui o comentário dele, né, para o Dai. Apesar do trabalho muito importante do coletivo, resistência dos movimentos negros, porque Salvador tem a sua maioria da população negra, né? Mas nos espaços da política, como na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa, as pessoas negras são minoria, né? Entre as que estão lá eleitas. Então ele está perguntando para você daí um pouco o que você acha dessa questão da representação política, né? Os caminhos e os desafios para avançar, para que, de fato, a população negra tenha uma representação que merece, né, nesses espaços de poder. A Sandra está perguntando uma coisa parecida com a Luísa, né, como conhecer mais o coletivo em Salvador, como pode, né, depois se apropriar mais do que está rolando, se engajar. Para você, André, também tem uma pergunta sobre a questão do CNPJ, né? Porque você mencionou na sua apresentação que o Força Tururu não tem institucionalização assim formal, jurídica, não tem um CNPJ, e que nem por isso impede de vocês conseguirem projetos, terem recursos. Aí a Ana Laura está perguntando se isso não ter um CNPJ, não ter essa constituição jurídica foi uma escolha racional de vocês e pretendem não continuar não tendo, e se isso não seria um limite, né, para obter financiamentos, recursos, né, essa questão de ter CNPJ ou não ter. E também no projeto de comunicadores populares, a Nívia pergunta qual é o conteúdo da formação, se depois tem uma produção, né, o que sai ali de comunicadoras e comunicadores populares, se sai redes sociais, se eles criam jornais comunitários, né? A Nívia está perguntando um pouco mais de como funciona o projeto, tá? Então, essas são muitos interesses, muitas curiosidades aí do que vocês fazem. Quem quer começar dos dois? Vai lá, André. Gente, muito obrigado pelas perguntas aí, né? Eu estava aparecendo aqui no chat, eu não estava conseguindo acompanhar.
Até me desculpei. Então, sobre a nossa relação com a universidade, é o seguinte, todos os anos aparecem inúmeros, assim, e são inúmeros mesmo, estudantes e professores entrando em contato com a gente para fazer artigos, TCCs, enfim, até tese tem também, muita coisa. E a gente estipulou alguns critérios para diálogo com a universidade, sabe? Porque no começo apareceu o seguinte, a universidade vinha, fazia seus trabalhos, que achava importante, e sumia do mapa, assim, ninguém tinha retorno, às vezes, de nada. Então a gente começou a ver que, numa linguagem bem freiriana, de que não somos objeto nessa situação, a gente é sujeito da ação. E como sujeito, a gente necessita de uma devolutiva do material que está sendo feito, não só para o Coletivo Tururu, mas para a comunidade, uma vez que a gente tem uma relação muito estreita, intrínseca com os territórios. Né? Então, é impossível a universidade chegar na comunidade, fazer um trabalho com a gente e sumir do mapa, assim, como se fosse algo feito sem responsabilidade alguma. Então, o primeiro critério é esse, tá bom, a gente aceita, mas vocês vão ter que dar uma devolutiva não só para a gente, mas para o território também. E aí, ao longo dessa caminhada, a gente já teve relação com a USP, com a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Ceará, de Sergipe, as daqui também, todas elas. E se dá uma googada aí, você tem vários artigos que você encontra sobre o Coletivo Tururu, diversos mesmo, assim, que é possível você encontrar. Com relação ao CNPJ, assim, na verdade, talvez, penso eu, que falta um pouco de... Eu não queria usar a palavra coragem, porque talvez não seja propriamente essa, mas pelo fato de que a gente tem um pouco de medo, porque quando você institucionaliza algo, você imediatamente gera uma burocratização nesse processo. E aí essa burocratização, ela pode gerar também compromissos que a gente não tem hoje. E esses compromissos a gente tem medo que gerem desgaste, esse desgaste gere a nossa extinção ao invés de nossa continuidade. Eu penso que, por enquanto, nesses 13 anos, tem dado certo sermos só coletivo. Assim, até na captação de recursos, porque eu não tive a oportunidade aqui devido ao tempo, mas a gente tem uma planilha assim, de arrecadação de recursos do começo que a gente começou no coletivo até agora. Se a gente fizer um comparativo com ONGs, com organizações da sociedade civil, que são grandes, pode ser até um valor ínfimo, irrisório, mas assim, ao longo da nossa caminhada, foi mais de 100 mil reais que a gente conseguiu captar sem ter um único CNPJ, sem ser reconhecido juridicamente em nada. E eu considero um valor altamente grande, assim, que contribuiu para a nossa caminhada enquanto coletivo, para estar atuante até hoje, assim, sabe? A gente tem vínculos de pessoas que, só pelo fato assim, de conhecer o coletivo, ajudam, assim, faz doação direta para a gente. E com relação ao CNPJ, mesmo assim, vamos iniciar uma conversa no segundo semestre com assessoria externa para discutir se a gente, de fato, encerra esse assunto de não ter um CNPJ ou, de verdade, a gente se transformar numa associação, numa instituição, ou algo do tipo. E, para terminar, a pergunta com relação aos comunicadores populares é assim, basicamente, a formação ela é dividida em 4 encontros. E cada encontro a gente debate algo relacionado à comunicação e como essa comunicação ela tem a ver com o território em questão e tem a ver com a incidência política também. Porque a gente não faz comunicação apenas por fazer. Ela deve ter uma relação com algo. Essa relação com algo é como é que isso efetivamente pode contribuir com o seu território. E aí, para cada... Pronto, aí tem o primeiro encontro. Ao final do primeiro encontro, tem o gesto concreto, que a gente chama. As pessoas que participam da formação, elas vão ter que trazer algo relacionado à comunicação, algo relacionado à sua comunidade, algo relacionado à questão do sofrimento social para o segundo encontro. Seja uma fotografia, um vídeo, isso é pré-discutido com as pessoas que estão lá. No segundo encontro, para o terceiro, da mesma forma. Aí, ao final, no quarto encontro, eu vou organizar uma saída comunicativa. Essa saída comunicativa ela tem várias abordagens, seja no campo impresso, com os fanzines, seja no audiovisual ou na fotografia. E, mais uma vez, o grupo escolhe uma temática central, seja ela o lixo, seja ela a abordagem policial, seja ela o genocídio da juventude preta, entre outras coisas,
E aí, essa saída ela vai ser conduzida a organizar materiais de comunicação que visem fazer essa abordagem. Por exemplo, o grupo aqui decidiu fazer uma exposição de fotografia focada na questão do genocídio da juventude. Então, juventude negra. Então, vai ser guiada essa saída a fazer várias fotografias que façam essa abordagem. E aí, marca-se um dia depois para expor na comunidade essas fotos que foram tiradas e tal. Okay? Então, você tem um número de produtos de comunicação muito grande que esse grupo ele começa a se apropriar dessas linguagens. E ele se apropriando dessa linguagem, ele começa a produzir muito mais material na sua comunidade. Mas o mais importante disso foi o que eu citei anteriormente, que além desses produtos de comunicação, dessas combinâncias que são feitas, está se criando aí uma rede de comunicadores populares na região metropolitana do Recife, que vai trabalhar a desconstrução das representações sociais, vai trabalhar as discussões das estigmatizações comunitárias e que vai abordar diversos temas que têm um intuito, sobretudo, de políticas públicas para as comunidades, para as favelas, para as periferias. Obrigado, André. Dai? Bom, voltei. Eu queria agradecer as perguntas e eu queria também pedir, assim, por exemplo, Henrique, desculpa porque... Desculpa não, na verdade, a atenção que eu dou quando estou falando desses momentos de tragédia, que isso é uma tragédia, né? Você revelar, descortinar as dores dentro de um racismo estrutural que inviabiliza historicamente pedaços de nós, da nossa história, que jogam nas trincheiras e que naturalizam isso também. E você que estuda, buscando as saídas, inspirar as pessoas, acordar elas, estimulá-las, trazer a juventude, para que elas não se distraiam com qualquer coisa que a TV aponte, qualquer caminho, sabe? Que seja, do ponto de vista popular, caminhos naturais. Temos que, inclusive, colocar um holofote. Isso é uma tarefa de ativista que não dorme, mas que ainda assim encontra um prazer. Talvez a gente durma na luta, a gente durma no seio dos ancestrais, sabe? Então, conseguir trazer esse sentimento sem emoção é impossível para mim. E aí, talvez a minha fala se embargue mesmo, entendeu? Porque é uma tarefa muito árdua, sabe? As realidades, às vezes, para um é uma coisa, para outra é completamente distinta. E quem te fala é um homem que nasceu de periferia, que conheceu o Brasil todo, que dialoga nacionalmente com várias comunidades no Brasil, conhece ativista pra caramba, e que, mesmo assim, parece que eu estou numa bolha onde não reconhecem essa identidade de luta. Onde está agora esse movimento negro, sabe? Parece que isso é muito crueldade, porque uma vez que a gente tem que equiparar onde está esse racismo nas estruturas, né? Dentro das mídias, e aí André está falando aí sobre comunicação, sabe? A quem dera se nós tivéssemos o mesmo poder bélico nessa guerra. E aí digo que nós estamos em perigo, não em guerra, porque a cada manifestação de comunicação que a gente pudesse colocar também os nossos holofotes dentro da nossa comunicação trazida por nós, construída por nós, seria aí uma guerra. A proporção que eles trouxessem para a gente munição, a gente ia largar mesmo. Então, a gente está falando de espaços que, inclusive, não nos querem a partir de um fenótipo, a partir de uma tragédia de repertório, de uma crueldade que se permanece até hoje. Então, respondendo, inclusive, a pergunta da representatividade no contexto da política. Ora, irmão, a gente está falando de um pedaço de poder. Esse pedaço de poder tem a necessidade de debater uma luta antirracista, mas na hora que a gente fala dos dividendos das políticas públicas, divisões econômicas, as divisões de políticas educacionais, de espaços publicitários, institucionais, que dividam esse espaço nas relações de poder, aí é outros 500. Eu não sou racista, mas não namoro com minha filha. Não se aproxime do meu filho. Não traga seus elementos sujos, seus elementos simbólicos. É isso como a gente vê. Então, eu estou falando de forma bem popular, porque o debate é muito mais profundo e ele cabe em dados e em números. O que estou querendo dizer é que nós acabamos de sair de um processo político de vereança. E sabe o que é que foi encontrado? As pessoas necessitadas. Essas mesmas pessoas que votam, gente.
são as pessoas que têm fome, as pessoas que não têm auxílio emergencial, as pessoas que não têm perspectiva e que encontram na política a possibilidade de ganho, mesmo momentâneo. Eu estou falando daqueles que votariam por 50, 60 reais. Então, é cruel você saber que o poder econômico não está bem distribuído, e daí é uma relação de poder, por isso que essa representatividade não está. E digo mais, digo que dentro desses espaços, e espaços que são culturalmente desenvolvidos para brancos, são os mesmos que proliferam, que aqui não é espaço de preto. E aí, quando se fala da política, e eu digo assim, ó, eu quero colocar a minha representação, e aí eu entro nesses mesmos espaços, aí o debate já vira outro. Mas quando uma pessoa que ela tem a característica de ser político, ela é branca, ela é jovem, como a CM Neto aqui, essa pessoa ela tem know-how. Então, eu estou dizendo que é uma construção por cima de uma desconstrução. É relação de poder. E isso não pode ficar nos seios e nas mãos, na responsabilidade somente do movimento negro, das instituições que trabalham cotidianamente, de pessoas que morrem e a gente sequer sabe. A gente sequer reconhece elas como ativistas de luta. Cabe a nós, inclusive, abrir os anais da história e resgatar esses nomes, como Abdias do Nascimento, como Luiz Gama, que muitas e muitos de nós não conhecemos, numa história fajuta, mentirosa, uma história cruel, inclusive, que inclusive não respeita, e nós acenamos com a possibilidade, com a Lei 10.639, com vistas a, inclusive, trazer, sabe, para os refletores desses lugares, desses espaços da sociedade, viabilidade de conhecer um pouco mais da história dessa população, que é alijada, que tentam o tempo todo massacrar e genocidar ela. Mas a resistência é o único contexto. E aí eu te pergunto, irmão, que espaço político a gente vai buscar se esse momento a gente está construindo viabilidades solidárias para matar a fome? Uma população dessa que tem a mesa vazia e tem como fantasma ali a sua despensa, quais são as capacidades que ela tem de se organizar para isso? Então, o Coletivo Resistência Preta está fazendo o que milhares de homens e mulheres pretos estão fazendo no Brasil inteiro. O que a Polis está fazendo aqui também, nos ofertando essa oportunidade para que se abra um canal de luz. Então, aí eu peço a vocês assim, ó, convoquem-se, se entreguem também a esses coletivos, como o Tururu, ao Coletivo Resistência Preta, querem ajudar, querem participar da luta, conheçam o nosso material, o nosso repertório de luta, a partir dos seus espaços que estão sendo construídos. Desconstruam dentro de casa, desconstruam dentro do mercado, não permita que o machismo nasça na sua frente pelos seus olhos. Brigue pelo preto, pela preta, pela mulher gorda. Vocês estão dispostos a ir para a luta? Vocês querem fazer uma luta antirracista? Se entreguem. Querem fazer de verdade, real? Se entreguem, mostre a cara. Não escondam suas contas de orixá. Não escondam sua realidade. Não esconda seu povo, inclusive. Vocês querem fazer uma luta? E é assim que a gente entra nas comunidades. A tentativa da gente é inspirar. Eu não sei se respondi todas as perguntas. É porque, Henrique, eu fico nervoso, mas o meu nervosismo ele se dá a partir do que os meus sentimentos eles são colocados para fora. E eu acho que a gente não conseguirá fazer revolução colocando no colo, entregando e ofertando somente as flores. As flores nós vamos conquistar depois. Obrigado, Dai. Não parece que você fica nervoso porque você Não? passa uma energia... Não, não. Primeiro porque você e o André falam super bem, foi incrível ouvi-los, mas porque você passa uma energia assim, para a gente, é energizante, né, ouvir. E queria muito agradecer porque eu acho que nós estamos há 2 meses nesse curso, né? Vocês são os nossos 2 últimos educadores populares convidados. E foi um percurso longo, né? A gente teve aqui muitas mulheres, muitos homens, pessoas do país todo, né? Generosamente entregando conteúdos, entregando experiências, né? E não podia ter sido melhor do que encerrar com vocês dois, porque mostra que os territórios nunca pararam, porque a vida não para, né? E as pessoas têm... eu achei... É doloroso escutar, Dai, mas é muito bonito ao mesmo tempo, né? Tem uma poesia nisso que vocês dois estão fazendo, né? Então, quando você fala que a fome, ela interdita,
a fome ela nos paralisa, é isso. Hoje a população brasileira está simplesmente lutando para comer arroz com feijão, gente. E não tem direito nem de comer carne, frango, peixe, quem come, né? Porque tem as pessoas que não comem produtos animais, mas assim, as pessoas estão lutando para isso, né? Vejam o retrocesso que é a gente voltar ao mapa da fome, o retrocesso do ponto de vista da conquista por direitos. Então, é uma reflexão muito importante, né, que a gente faça, né? Não podemos, né, admitir o Brasil de 2021 viver nessa circunstância que a gente está vivendo. Para falar só de um aspecto, né, de uma política de morte muito cruel, que é a fome, que é o extermínio, que é a violência das instituições, é a violência policial, é o silenciamento, que é uma maneira de matar também, é você negar, né, a população de acessar mulheres, LGBTs, povo negro, indígena, de acessar os espaços de poder. Então, negar a nossa voz também é uma maneira de ir nos matando, né? Matar os nossos saberes, né, nossas religiosidades. Então, queria muito agradecer a vocês dois, realmente foi muito especial tê-los aqui. A gente vai partir para o segundo momento do nosso encontro, porque como é a finalização do curso, a Sofia agora vai exibir para a turma um pouco a síntese dos trabalhos, mas eu já queria dizer que se vocês tiverem outros compromissos, precisarem sair, não tem problema, já